Então, na ação penal 505.30.13.30, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Constantino da Cunha, qual que é a ressalva que o senhor gostaria de dizer? Que na recepção da denúncia do Supremo Tribunal Federal foi excluída os dados que estavam presentes na ação cautelar 4044. Está muito claro no voto do ministro Marco Aurélio, acolhido pelo ministro Teori, de não recepção dos dados da ação cautelar 4044. Certo. Então, nesse relatório de análise material apreendido 137 de 2016, evento 14, daquele processo da ação cautelar, anexo 37, anexo 40, na folha 176 e em diante, há um diálogo aqui de BlackBerry que o senhor teria travado, segundo o relatório, com o senhor Fernando Soares. O senhor se dispõe a ver esse conteúdo? Ver não, eu posso responder sobre dados que Vossa Excelência, alguns esclarecimentos sobre fato que em tese possa ter acontecido. A indagação seria se o senhor reconhece ou não. Não, isso aí eu prefiro não responder atendendo a defesa, mas se Vossa Excelência quiser algum esclarecimento sobre fato, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazê-lo. Consta que, segundo essas mensagens, no dia 15/3/2012, o senhor teria trocado mensagens com o senhor Fernando Baiano e no decorrer dessas mensagens haveria aqui referência a aprovações. Ele fala: estou tentando falar com você desde ontem pela manhã para Altair pegar os documentos e não consigo. O senhor manda para ele: mando ele agora. Mais tarde, claro, estou ilhado. E mais adiante nessa conversa tem uma mensagem que o senhor manda para ele, ou melhor, ele manda para o senhor: então vai ter outra reunião na próxima semana. Interrompeu por quê? Ele respondeu, o senhor respondeu: conselheiros que tinham outra reunião e pela demora só apreciaram 3 das 6 propostas de ontem. Excelência, esse fato que Vossa Excelência está sem saber exatamente qual é o fato, mas tem a ver com outra ação penal, que é do FGTS, da 10ª Vara Federal de Brasília. Não tem nenhum fato a ver com a situação daqui. Sei. E o senhor pode explicar, então, esse conteúdo? Aquilo que se refere à 10ª Vara Federal, eu prefiro não explicar aqui. Eu não vou explicar aqui aquilo que não compete a essa ação penal. Com relação ao senhor Fernando Baiano, o que eu posso dizer é o seguinte: o senhor Fernando Baiano, eu me lembrei de uma coisa aqui, que é importante falar, e está inclusive no depoimento do senhor Fernando Baiano, aí, se eu não me engano, tenho anotado aqui, acho que foi a página 118 da transcrição do depoimento dele. Ele era sócio de uma empresa também, ele era empresário sócio de uma empresa de cartão fidelidade chamada Premia. E o senhor Fernando Baiano até fala isso, que colocou na BR Distribuidora com o Nestor Severo isso. Então ele tinha me pedido para... Isso ele me pediu, como você perguntou se ele tinha me pedido alguma coisa, nesse ano de 2012, ele me pediu para que eu fizesse uma apresentação à Caixa Econômica Federal sobre esse cartão Premia. E aí, efetivamente, eu mandei pegar os documentos de apresentação e encaminhei para o então vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, para que ele marcou, o Fábio Cleto depois marcou uma reunião com o vice-presidente da área, para que ele e os sócios deles apresentassem essa empresa. Apenas isso. É porque esse fato não tem a ver com o processo. Não, em respeito a pergunta de Vossa Excelência, eu estou apenas esclarecendo o contexto, sem admitir a mensagem, estou apenas esclarecendo o contexto e até um fato que Vossa Excelência me perguntou se ele tinha me pedido alguma coisa e eu respondi que não, então estou aproveitando para corrigir. Na linha desse contexto, constam diálogos ou mensagens que o senhor teria trocado com o senhor João Augusto Rezende Henriques. O senhor conhece a pessoa? Eu conheço o João Augusto, isso não faz parte dessa ação penal, Excelência. Não faz parte, eu prefiro, não vou responder. Não, perfeito. Essa pessoa correr, hipoteticamente, se for ela mesma, em outro processo que não tem nada a ver com esse fato. E o suposto diálogo, que eu não posso confirmar o diálogo, é feito bem depois do período em que o senhor João Augusto ou o senhor Zelada já não estavam mais na Petrobras. Então não tem nada a ver efetivamente nem com a antiga ou qualquer nova ação penal que envolva a Petrobras. Então eu prefiro não responder. Que existe um contexto, eu pergunto, o senhor tem o direito de não responder. Não, claro. Fique tranquilo. Claro. Eu vou me ater aos fatos que estão presentes nessa acusação. Perfeito. Constam sócios também do senhor João Augusto, Ângelo Lauria, o senhor conhece ele? Conheci agora no CMP. Não conhecia antes? Não me recordo de ter conhecido ele antes. Excelência, pelo ordem do senhor Ângelo Lauria não está Oi? citado nessa ação penal.
Sim, como eu disse, existe um contexto. Se não quiser responder, não precisa responder. Excelência, eu vou dizer, não querendo ser indelicado, eu não vou responder nada que não trate dessa ação penal. Eu pediria a Vossa Excelência que você tivesse o âmbito temático, com todo respeito. Doutor, vamos dizer assim, o juiz tem que formar o conhecimento dele, então o juiz faz as perguntas que ele entender que tem que fazer para formar o conhecimento. Mas desde que seja do âmbito temático, pedido da defesa. Sim, mas eu acho que a defesa não controla as perguntas que o juiz pode fazer, com todo respeito. Claro. Certo? Pode ser o contrário, posso controlar as perguntas que o doutor fizer. Está no Código de Processo Penal, mas não a defesa. Está, Vossa Excelência, certo, mas assim, defesa, o doutor tem que entender que o juiz quer formar o seu convencimento e ele faz as perguntas que ele entender necessário, portanto. Certo? Afinal, é o juiz que vai julgar, né? O senhor conhece a senhora Solange Almeida? Sim. Ela foi deputada com o senhor no Congresso Nacional? Foi deputada comigo em duas oportunidades. Ela foi deputada na legislatura de 2007 a 2011. E depois, em 2011, ela era suplente, ela era a quarta suplente da coligação, acabou assumindo o mandato em função do afastamento do deputado Rodrigo Betlen para ser secretário de Estado no Rio de Janeiro. Além desse relacionamento do senhor com ela como colega deputado federal, ou como colega política, o senhor tem algum outro relacionamento Nenhum, com ela? Apenas basicamente eu coordenava a bancada do PMDB do Rio de Janeiro e, consequentemente, como coordenador da bancada, era uma pessoa, como ela era do PMDB do Rio de Janeiro, a gente tinha uma convivência normal parlamentar. Depois, quando ela entrou como suplente, ela acabou disputando a eleição da Prefeitura de Rio Bonito, se elegeu prefeita, e depois da sua eleição de prefeita, na eleição de 2014, havia um grupo político lá que tinha uma certa ligação com ela, e me prestou apoio. Então, ela, naquele momento, através dessa parte desse grupo político dela, me apoiou na candidatura de deputado federal, mas também apoiou outros, não foi só a mim. Mas porque eram grupos políticos que trabalhavam ali na prefeitura. A questão, sim, o senhor teve algum relacionamento comercial com nenhum, ela? Nenhum. Transferência de recursos para ela, ou vice-versa? Não? Nem versa, nem vice. Perfeito. Consta aqui no processo, esse é um objeto da acusação, que ela teria apresentado 2 requerimentos, requerimento 115, 2011 e requerimento 114, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Esses 2 requerimentos, como fala amplamente dele a denúncia, tratam aí de apurações relacionadas ao grupo Mitsui e ao senhor Júlio Camargo. O senhor teve conhecimento na época sobre esses requerimentos? Excelência, obviamente que eu vou dizer agora que eu não conheço os requerimentos, porque já foi amplamente debatido. Então, na época, né? Na época, vários requerimentos. Se Vossa Excelência pegar as notas taquigráficas da sessão que votou esse requerimento, eu estava presente, debati, não sobre esse tema, sobre vários outros temas, e votei, inclusive, aprovando o requerimento, que foi aprovado simbolicamente por unanimidade. O que acontece é muito simples. Eu era vice-líder do PMDB nesse momento, em 2011. Haviam 2 momentos, inclusive, que eram um momento de liderança de governo. Em 2011 era Vacareza, em 2012 era Arlindo Quinalha. Eu, como vice-líder, eu militava controlando as comissões a qual eu era membro. Então, eu era membro na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu já tinha sido presidente, e da Comissão de Fiscalização e Controle. Então, nessas 2 comissões, eu, como vice-líder, eu era responsável pelo andamento da minha bancada, da bancada do PMDB, dentro da comissão. Certo. Então, eu militava dentro dessa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A deputada Solange Almeida apresentou os requerimentos. Ela era membro da comissão? É um grande equívoco que tem aí no depoimento do deputado Sérgio Brito. Eu, como ex-presidente da Câmara, conhecedor profundo do regimento, posso lhe garantir que não é a necessidade de ser membro da comissão para poder apresentar requerimentos. Certo. Porque quem pode mais, pode menos. Então, ela apresentou, inclusive o deputado Sérgio Brito, ele comete algumas... Em primeiro lugar, com todo respeito, ele não poderia nem depor como testemunho de acusação contra mim, porque ele tem uma divergência insanável comigo. Porque ele fala, inclusive, no depoimento dele, e é verdade, que eu o afastei 2 vezes da presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle por circunstâncias políticas, eu posso até explicar. Sim, não, mas assim, vamos ser mais objetivos aqui. Não, eu vou ser objetivo, porque ele está como coautor do requerimento e não foi denunciado. Tá. E ele colocou a razão pelo qual ele é coautor do requerimento, porque para não ser membro da comissão, ele, para dar curso ao requerimento, ele assinou
Só que ele mesmo, no mesmo depoimento dele, ele fala que teve outros membros, não membros da comissão, que apresentaram o requerimento e que ele não assinou, nem nenhum membro titular ou suplente assinou e ele votou. Mas a indagação é a seguinte, o senhor então teve contato com esses requerimentos, o senhor disse que estava na comissão e votou. Na época eu não me lembrava. Mas a questão específica é, o senhor teve algum envolvimento específico? Não, na preparação do requerimento, no conhecimento prévio. Eu quero esclarecer só o seguinte. O senhor conversou com a senhora Solange sobre esses requerimentos? Como é que é? O senhor conversou com a senhora Solange sobre os requerimentos? Jamais. E eu quero deixar claro aqui uma coisa, para poder concluir meu raciocínio, se Vossa Excelência permitir. Eu era o vice-líder e membro da comissão. Se a condição precípua para a apresentação do requerimento fosse colocar a deputada Solange, eu bastava fazer um ofício na hora, eu colocava ela na comissão na mesma hora. Eu, como vice-líder, tinha a prerrogativa de fazê-lo, tirar e colocar membros na comissão. Eu assinaria o requerimento, não precisava do deputado Sérgio Brito. Eu teria assinado com ela para poder dar curso ao requerimento, porque eu fazia isso atendendo a todos os deputados da minha bancada que tivessem qualquer comissão que precisasse. Tanto que várias vezes eu me deslocava para comissões para pedir verificação de quórum, que só vice-líder pode fazer. Então não existe essa possibilidade de ser membro ou não membro para apresentar requerimento. Regimentalmente isso não existe. Foi discutido na ocasião com o senhor sobre essas suspeitas que motivaram os requerimentos? Excelência, em primeiro lugar, é preciso ver que conteúdo dos requerimentos são esses. Nós temos 2 requerimentos, um simplesmente pede cópia de contrato, que são públicos, que tem que ser publicados em diário oficial e são públicos. O segundo requerimento é um ofício ao Tribunal de Contas para saber se tem auditoria. Não é nem pedir para fazer auditoria, que também é pública. As auditorias do Tribunal de Contas têm que ser publicizadas no diário oficial. Mas foi isso que eu perguntei se foi discutido com o senhor na ocasião os motivos que levaram a... Não foi discutido. Mas eu quero... Não foi discutido. A resposta é não. Agora, só para complementar o que eu estou dizendo, a deputada Solange Almeida, como qualquer parlamentar, tem a prerrogativa de apresentar direto em plenário e não precisa ser votado em comissão nenhuma. E é obrigatório pela Constituição, no prazo de 30 dias, o ministro de Estado a responder, independente ou não de votação. Ela levou a votação à comissão, talvez por inexperiência dela. Porque se fosse eu, faria direto no plenário. O senhor sabe me explicar por que esses requerimentos com arquivos que foram recuperados, consta o senhor como autor do produção? Eu não sou o autor. É muito claro. Inclusive o depoimento do senhor Luizeira, que era o chefe do CENIC que eu demiti, o senhor Luizeira fala que antes de ser protocolado na Câmara, é tudo menos proposição. Ele usa essa expressão, é minuta, é qualquer coisa, mas não é proposição. Só passa a existir quando é protocolado. E ele foi protocolado pela própria deputada Solange, pelo login dela, pelo assessor dela, então não foi protocolado por mim. O que está se discutindo aí, o que se discutiu é os metadados da origem da confecção do requerimento. Então, e é ponto do senhor, não é? Excelência, pode me explicar? Eu vou explicar, eu já tentei fazer prova disso, mas antes eu quero dizer uma coisa bem clara. A prova objetiva que existe com relação a isso, na ação cautelar que foi feita naquele momento, que é a 3885, ela diz, eu não estou com ela aqui para ela exata, mas ela diz, deixa eu ver aqui. Não está nesse papel aqui não, deixa eu ver se está no outro. Deixa eu colocar daqui. Está aqui. Está aqui. Ação cautelar que foi juntada nos autos da ação cautelar 3865, em que a Câmara dos Deputados responde aos quesitos. O quesito diz o seguinte: certidão positiva ou negativa de que as datas e horas de criação dos arquivos originais em formato DOC dos requerimentos 114 CFFC e 115/2011 CFFC corresponde a datas e horas em que o usuário Eduardo Cosentino da Cunha estava alocado no sistema ativo e diretório da Câmara dos Deputados. Resposta: certigo que foram identificados registros que atestam que o usuário Eduardo Cosentino da Cunha esteve logado no sistema ativo e diretório da Câmara no dia 7/7/2011. Não foram, entretanto, identificados registros de login no horário entre 12h02 e 12h05. Ou seja, no horário de criação do requerimento, a prova objetiva é que eu não estava logado. Isso está na ação cautelar. Infelizmente, na hora de formular a denúncia, o Ministério Público ignorou essa parte e formulou como se eu tivesse... O senhor tem alguma explicação para o seu nome constar lá como
vamos dizer, o autor da produção dos arquivos eletrônicos? Só silêncio pela ordem, porque da forma como feita a pergunta, e aqui é só um alerta para Vossa Excelência que eu deixo na tela da prova, então a defesa humildemente vai alertar que a forma como Vossa Excelência faz a pergunta acaba por induzir e descumprir o 212, porque não é o autor, e sim o metadado do arquivo que deu origem à proposição. Só pra... Sei, o senhor sabe explicar por que o seu nome consta como autor no metadado da produção do arquivo eletrônico? Bom, Excelência, em primeiro lugar, os logins da Câmara dos Deputados, eu procurei fazer prova disso, eles são delegados aos seus assessores. Os meus assessores tinham delegação de utilização do meu login. E a assessora Cláudia Medeiros, que depois aqui como testemunha, a Cláudia Medeiros, ela trabalhou, além da liderança do PMDB, ela trabalhou nas comissões e a localização dela era 2007, Comissão de Constituição e Justiça, 2008, Comissão de Constituição e Justiça, 2009, Minas e Energia, 2010, Fiscalização Financeira e Controle, 2011, Viação e Transporte, 2012, Viação e Transporte, 2013, a liderança do PMDB. Ela usava, autorizado por mim, o meu login. Então, eu tenho a prova objetiva, que foi extraída da minha marcação de presença, porque outro equívoco que tem aqui, o parlamentar, quando ele entra na casa, ele é identificado e a presença dele é marcada. Então, basta o parlamentar cruzar qualquer dependência da entrada da Câmara, que a presença dele é registrada. Só a presença de plenário, quando ele vai votar, é que ele tem que colocar digital. Então, existe esse controle em todas as entradas da Câmara, para a gente ter o número da casa. Tanto que a gente tem o controle de deputados presentes na casa, que a gente só pode abrir uma sessão com deputados presentes na casa no mínimo de 10% do colégio. Então, à medida que o deputado entra na casa, tem a hora de presença. Então, o relatório que tem desse, de vários deputados que nós pedimos para juntar no processo, tem o horário de presença e o horário que o seu login foi acessado. Então, no meu relatório no ano de 2011, tem 120 acessos do meu login feitos através da estação de trabalho da Comissão de Viação e Transporte, que foi admitida aqui pela Cláudia Medeiros como tendo sido por ela. Todo o acesso meu na Comissão de Viação e Transporte, que era a lotação dela, foi feito por ela. Mas ela que fez esses requerimentos? Não, então? eu quero só concluir para dizer a Vossa Excelência, responder a Vossa Excelência. Dos 120 acessos a quais foram feitos no meu login, 102 dos 120 eu não estava presente na hora que ele foi acessado dentro da casa. Sendo que 29 eu nem na casa fui e 73 eu cheguei na casa depois da hora que foi acessado o login. Uhum. Isso é prova objetiva, isso não tem discussão. Então a Cláudia Medeiros trabalhava não só para mim, como trabalhava para os deputados do PMDB, da bancada do Rio e do PMDB em geral. Ela trabalhou para vários deputados, fazia relatório, parecer, requerimento. É muito possível que ela tenha feito esse requerimento a pedido da deputada Solange. Sim. E tenha feito usando o meu login, porque ninguém se preocupava com isso. Tanto não é que quando aconteceu essa situação, eu mudei o ato da mesa, eu criei o ato 25 de 2015 da mesa, em que eu obrigo o parlamentar, quando delega, tem que identificar quem delegou, que tipo de atribuição ele vai ter e ter a responsabilização civil e penal do funcionário que utilizar sob delegação do deputado sobre os atos que ele praticar. Porque antes não tinha isso. E o que acontece? O senhor Eira, que depois aqui como testemunha, ele teve um entreveiro bastante grave com relação a mim, que simplesmente um líder de um partido, que depois aqui, pediu a sessão de um funcionário. O senhor Marcelo Aro, que era o líder do PHS, pediu a sessão de um funcionário. E ele não quis ceder. Eu fiz uma reunião, chamei para explicar por que não queria ceder, sendo que o CENIM, que é o Centro de Informática da Câmara, tem 300 analistas, tem mais que a Microsoft, de analistas de informática, e dizendo que precisava para trabalhar. Aí eu fui perguntar para que funções estava precisando, por que tantos analistas ali, e ele disse que ele não estava cumprindo o horário de escala de trabalho. Em função disso, eu determinei que tivesse o ponto eletrônico e cumprisse o horário de concurso público. E a partir daí, o próprio deputado Marcelo Ara, quando depois aqui fala, que ele saiu e colocou nos grupos de WhatsApp de servidores, que tinham entregue, foi uma brigalhada danada, xingamento para a gente. Em função disso, eu tomei a decisão de demiti-lo, mas ainda não a tinha efetivado. E ele Isso entrou... não tinha nada a ver com a questão aqui desses dados do requerimento? Eu vou completar, se Vossa Excelência me permitir. O que aconteceu é que esses dados que ele diz serem públicos,
Na realidade, você tem que entrar na rede interna da Câmara, tem que conhecer para poder entrar. E esse assunto dos requerimentos já era público, já havia um inquérito policial, já era amplamente divulgado, tinha matéria jornalística sobre isso. Então ele simplesmente, ele acessou aquilo ali e vazou aquilo para a imprensa naquele momento. O que aconteceu quando houve esse vazamento e da forma como ele foi feito, eu simplesmente antecipei a saída dele, que eu já tinha tomado a decisão de fazê-lo por não cumprir. E eu estava procurando um substituto para ele. E eu resolvi demiti-lo e achar o substituto depois. Foi essa a razão. Eu já tinha tomado a decisão de demiti-lo pelo fato dele não cumprir as normas. Até porque, se Vossa Excelência pegar o depoimento do meu secretário-geral da mesa na época, que depois foi o Silvio Avelino, ele fala que isso era uma prática muito normal, não só usar o login, como também ele, o seu Eira, tinha sucedido o seu Silvio Avelino no departamento de comissões. E implantou essa mesma rotina depois que ele saiu, que é ilegal na Câmara. Você não pode, a sua revelia, estipular o horário de trabalho que o funcionário faz. E mais grave, os funcionários que não cumpriam o horário faziam serviços terceirizados para empresas contratadas para a Câmara, para fazer o trabalho que ele devia fazer como profissional. Então isso é uma coisa muito grave, eu preferi tomar uma atitude. Certo. Vendo aqui alguns requerimentos que o senhor teria formulado, que se encontram nos autos, requerimentos com seu nome, diga-se aqui, eu vejo que o senhor não raramente utiliza um fechamento nos seguintes termos: conto com o apoio dos nobres pares para realizar a citada audiência. Isso é uma praxe da Câmara. Nobres pares, a aprovação desse requerimento para aprimorarmos o projeto de lei. Não está o evento aqui. Qual evento? Que isso está, na verdade, no apenso 2 da denúncia. Apenso 2, né? Só um segundo, só para abrir aqui, por exemplo. Vai responder por ele, doutor, a pergunta? Não, só quero que ele... Não, eu posso mostrar aqui. Não, mas eu prefiro mostrar aqui, se o senhor me permitir. Eu não vou responder não, só quero acessar aqui a cópia do apenso 2, né? E no apenso 2, ele está numerado por folha. O que eu tenho aqui é uma folha 102, mas eu estou com o processo físico. 102, o processo... Eu mostro aqui, não tem problema. Fica mais fácil aí do que eu... Quer dar uma olhada? Então, na folha 102 do apenso 2 do processo físico, ele está digitalizado. Esse aqui é exemplificativo. Ah, achei aqui, 102, 103... Excelência, duas coisas. Em primeiro lugar, isso é uma prática dentro do Congresso Nacional. A gente, quando faz qualquer coisa, pede o apoio dos pares. É quase que uma fase padrão de vários parlamentares. Em segundo lugar, pode ser estilo de redação. A própria Cláudia fazia os meus. Então, eu não tenho condição nenhuma de poder precisar a razão. Não era eu que preparava os meus requerimentos. A maioria deles, a quase totalidade, foram feitos pela Cláudia. Ela também assessorava a mim. E o senhor usava normalmente essa fórmula, então, redacional no final? Excelência, quando eu mandava fazer, eu apenas assinava, eu não me preocupava muito em ler os detalhes, não. Aliás, nenhum parlamentar, pelo que eu me conste, tem tempo ou preocupação de poder entrar nesse nível de detalhe. Até porque é importante, e Vossa Excelência tem isso no depoimento do secretário-geral da mesa, eu não precisava nem fazer requerimento por escrito. Se eu chegar numa sessão da comissão, eu posso fazer um requerimento oral. Apenas a providência que tem que ser tomada a termo. O requerimento ele pode ser oral. Não há necessidade nenhuma nem de fazer requerimento por escrito. Então, é desnecessário até fazer por escrito, se a Excelência quiser saber. O senhor mencionou essas duas doações que foram feitas pelo senhor Júlio Camargo. 3. Eu tenho uma referente de duas aqui, de 125 mil cada uma. Desculpe, o senhor está falando da doação literal, estou falando da doação para a igreja. Ah, sim, pois não. Tá. Essa doação para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, consta que ele fez duas doações, 250 mil, 125 mil reais cada uma. O senhor não teve nenhuma relação com essas doações? Não só não tive relação, como o pastor Samuel Ferreira depondo aqui negou qualquer interferência minha. Aí é importante dizer o seguinte: em primeiro lugar, o senhor Júlio Camargo diz que fez essa doação para atender uma reunião que fez comigo em 2014. Que foi para correção de um valor que ele acertou em 2014. É meio difícil ele fazer um pagamento em 2012 de algo de 2014. Mas, enfim, ele diz que fez. Em segundo lugar, o senhor Júlio Camargo nunca disse em nenhum depoimento dele que fui eu que entreguei ou que eu pedi essa doação para ele. Ele atribui ao senhor Fernando Baiano. Em terceiro lugar, as tais transferências que ele diz ter feito para o senhor Leonardo Meirelles, totalizando 5 milhões em 100 mil dólares,
eram 3 transferências, duas de 2.350.000 e uma de $400.000. A segunda de 2.350.000 e a terceira de $400.000 foram no ano de 2012, próximo à data da igreja. Então, qual o sentido, se ele fez a transferência nessa data, ele precisa fazer depósito em igreja? Sim, mas pergunta objetiva, então o senhor não tem nenhuma relação com essa Pergunta objetiva, a resposta objetiva não tem nenhuma relação, nem foi admitida, e mais, nem sequer se deu cuidado à acusação, que poderia fazê-lo, de tentar provar a utilização desse recurso com qualquer benefício meu. Podia ter quebrado o sigilo da igreja, podia ter verificado o caminho do dinheiro, mas infelizmente nem isso foi feito. Eu gostaria até que o fizesse, para poder verificar que eu não tenho nenhum benefício com relação a isso. A denúncia insere esses fatos em um contexto maior, senhor Eduardo, no sentido de que esses executivos da Petrobras acabavam fazendo acertos de propina e direcionavam valores para agentes políticos, entre eles, no caso, o senhor. Isso acontecia mesmo na Petrobras? Excelência, eu volto Ou o senhor tem algum conhecimento? Não, eu vou voltar a repetir o que eu falei no início. O Supremo Tribunal Federal, quando recepcionou essa denúncia, não tratou sobre a contratação da Petrobras. Sei. Vossa Excelência deve estar atento à denúncia, sabe qual foi a decisão do Supremo, é aquilo que Vossa Excelência está processando a acusação. Não tem essa parte envolvendo os agentes públicos da Petrobras. Ali se trata de supostamente estar envolvido numa cobrança de um débito do seu Júlio Camargo para com o seu Fernando Baiano. Esse é o contexto que existe da denúncia. Mas o dinheiro veio do acerto de corrupção em contratos da Petrobras, né? Eu não tenho condição de lhe dizer isso. Não, eles mesmos dizem. Eles dizem. Sim, mas eu não faço parte desse contexto. Inclusive, eu não conhecia. Se Vossa Excelência pegar... Só para alertar Vossa Excelência de novo, humildemente aqui na defesa, porque Vossa Excelência é o destinatário da prova, é que esse tipo de pergunta às vezes pode causar indução. Né? Não sei como causa indução, mas tudo bem. Porque Vossa Excelência perguntou, sendo que ele estava falando como a denúncia narra. Aí Vossa Excelência foi para o campo factual. Né? Então isso pode causar indução. Então, a denúncia fala em crime de lavagem, e normalmente lavagem tem um crime antecedente. Excelência. E aí, o crime antecedente são os acertos de corrupção no contrato da Petrobras. Excelência, me parece que a recepção do Supremo não foi essa, mas Vossa Excelência quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu conheci o senhor Fernando Baiano em 2009, no fim de 2009, as tais sondas já tinham sido contratadas, entregues, e todo o comissionamento que o senhor Júlio Camargo recebeu da empresa Samsung, que aliás... Eu acho até, Excelência, aqui, que esse tema ele não sequer poderia estar sendo perguntado. Tem que falar no microfone. O Supremo ele rejeitou essa denúncia nesse tema. Não, doutor, eu acho que existe um crime de corrupção e existe um crime de lavagem. Mas você está falando se ele tem ciência do crime de corrupção praticado pelos diretores? É isso? Não, eu não tenho. Não, acho que o crime de lavagem ele envolve um crime antecedente, né? Sim, mas você está perguntando se ele... Porque desse crime antecedente... Não sei, doutor. Nós vamos pegar o Código de Processo Penal e ver se a defesa pode ficar interferindo nas perguntas do juízo? É só uma questão de ordem. Está indeferindo? Está indeferindo a pergunta do juízo? Eu estou fazendo questão de ordem. Não, então está inapropriado, doutor, o seu comportamento. É só para... O senhor sucessivamente interrompe o juízo faz as perguntas que ele entender pertinentes. A denúncia envolve um crime de lavagem e um acerto de corrupção. Se o doutor não entendeu a denúncia, talvez tenha que ler de novo. Mas ela diz disso. Eu li muito bem. Certo? Então eu pergunto ao seu cliente, se ele quiser, ele fica em silêncio. Agora, esse comportamento reiterado da defesa de afrontar o juízo é inapropriado, doutor. Posso fazer não pode falar nada. É só para dizer o seguinte, que o objetivo aqui é auxiliar Vossa Excelência. Não, doutor, a defesa tem um comportamento ofensivo e afrontoso à justiça. Ofensivo de forma nenhuma. Totalmente inapropriado. E todos que viram aqui viram que eu não fui ofensivo. Bem, doutor, desculpe, mas não é essa a posição do juízo. A interferência indevida da defesa em quase toda a questão do juízo. E querendo me ensinar aqui que eu posso perguntar, eu não posso perguntar. Não, doutor, eu acho inapropriado. Estou só agindo eu acho que cada ator do processo tem um papel no processo. Estou só no meu papel que... Certo? Eu posso até indeferir perguntas do doutor. Agora, eu acho que o doutor dizer que as perguntas são impertinentes, eu acho que é atravessar um limite que é inapropriado. E o doutor tem feito isso sucessivas vezes. Na verdade, eu quero alertar você. Eu agradeço os alertas e eu dispenso eles. Pois é, certo? Mas eu vou continuar fazendo. Eu não tenho mais perguntas. É inviável interrogar o seu cliente com a defesa interferindo a todo momento. Comportamento afrontoso à justiça. Tem perguntas, Ministério Público? Sim, Excelência. Boa tarde, senhor Eduardo Cunha. Boa tarde. Consta dos autos uma reunião entre o senhor e o ministro Edson Lobão em 22 de setembro de 2011. Não consta nos autos reunião minha. Consta a reunião do senhor Júlio Camargo com ele. Consta do evento 4, anexo 48, a sua minha presença não. Em nenhum momento consta. Com o ministro Edson Lobão. Você está falando da reunião aonde? No próprio gabinete do Ministério de Minas e Energia. Desculpa, então me perdoe. Uhum. Bom.
uma reunião que teria acontecido no gabinete do ministro de Minas e Energia à época, Edson Lobão. Eu queria saber o que foi tratado nessa reunião. O ministro Edson Lobão, toda vez que recebia qualquer parlamentar ou qualquer pessoa, ele sempre o fazia com ata, com folha de presença e com testemunha. Então é muito fácil, é só requerer ao Ministério, vai ver a ata de quem participou da reunião e certamente o assunto vai estar no resumo da reunião. Eu não tenho condição de me recordar, eu tive várias audiências com o ministro Edson Lobão no curso do meu mandato de deputado federal dele, exatamente o que eu tratei nessa audiência, que eu não sei nem sequer se houve a desse dia, pode até estar marcada na agenda e não ter tido, era uma coisa muito normal, a gente pedia audiência, às vezes por votação não ia, mas efetivamente, e se Vossa Excelência quer associar qualquer coisa, 22 de setembro é 22 dias depois da data da suposta reunião do seu Júlio Camargo com o Lobão, que foi 31 de agosto. E 4 dias depois da data da suposta reunião do seu Júlio Camargo comigo e com o seu Fernando Baiano. Então não tem sentido. Se fosse o sentido do seu Edson Lobão, da veracidade ao que o seu Júlio Camargo falou, a reunião teria sido entre o dia 31 de agosto e 18 de setembro, nunca depois de 18 de setembro. Certo. Só vou interromper também do áudio aqui, só um minuto.